Oi, mais uma edição do Disquinhos, edição de novembro de 2021. Hoje tem várias surpresas boas aqui, como sempre. Esse disco que é um disco de Hector Zazou, que é um compositor francês, nascido em 1948, eu acho. E é um disco de poemas de Arthur Rimbaud, que é esse bonitão aqui da capa, meu xará, que obviamente não participou do disco, porque ele nasceu e morreu no século XIX. Que mais? É um disco bem curtinho, acho que tem 20 minutos, ou mais um pouquinho. E tem alguns poemas do Rimbaud aqui. Rimbaud, inclusive, que escreveu esse livro aqui chamado Uma Temporada no Inferno. Essa aqui é uma edição bilíngue, em português e francês. Vale a pena ler o original, se você sabe francês. De qualquer maneira, é um livro que você percebe nitidamente o envolvimento dele com o Paul Verlaine e tudo mais. Ele morreu muito jovem, morreu com 37 anos e foi um grande escritor francês. Bom, esse aqui é um disco de Ghazala Arts chamado Voyage à Lumbre. E do mesmo jeito que eu mencionei que o Hector Zazou, do disco passado ali, nasceu em 48, o Ghazala Arts nasceu em 47, então eles são contemporâneos. A capa do disco é a esposa dele e a filha dele, né? É um disco de 1997. O próprio Ghazala Arts considera a música dele como música xamânica. Há muito questionamento sobre isso daí, muita controvérsia, mas se ele diz, não é mesmo? E ainda falando de contemporâneos, né, o Jacques Berrocal é outro contemporâneo deles, porém nascido em 1946, ou seja, 1946, 1947, 1948, tá até em ordem aqui acidental. E ele inclusive já participou de um disco, ou de vários discos, junto com o próprio Ghazala Artes dali. Esse disco é um disco chamado Hotel Hotel, de 1986. É um disco bem legal, bem gostoso de ouvir. Tem uns vocais femininos, algumas faixas, outras faixas mais experimentais, como todo disco delicioso, cremosinho tem que ser, né? Esse disco é um disco do final dos anos 60, 69. Esse ano super sugestivo, considerando que esse disco pode ser um disco ideal para uma festinha mais intimista particular, dentro de uma casa mal assombrada com elementos psicodélicos. É tudo que é esse disco aqui. Dos vampiros de Dartmoor, né? Drácula's Music Cabinet. Ainda nessa linha Haunting House, né? Casa Mal Assombrada, e vampiros e terror. Isso daqui é um disco que é uma trilha sonora de um filme chamado Las Vampiras, de Jesus Franco, de 1971. É um filme de terror erótico. E essa trilha é bem boa, dançante também, psicodélica, tanto que o subtítulo desse disco aqui é Sexadelic Dance Party. Ainda falando de trilhas sonoras, esse daqui é um disco trilha sonora de um filme chamado Esquece Tudo Que Te Disse, de um diretor português chamado Antônio Ferreira, de 2002 ou 2004. É um sonzinho lounge, meio easy listening, super gostoso de ouvir também, com vocais femininos doces e muita música instrumental. Ainda em trilhas sonoras, esse daqui é um disco trilha sonora do filme Natural Born Killers, Assassinos por Natureza, estreado por Woody Harrelson
que é esse bonitão da capa aqui, e a Juliette Lewis fazendo o papel de Mallory Knox. É o casal, né? Mickey e Mallory Knox, clássico casal do cinema. Eu assisti esse filme em 94 no cinema. Ele é um filme de Oliver Stone. E a trilha sonora é bem boa, porque é uma trilha que foi selecionada pelo Trent Reznor, do Nine Inch Nails. Ele tem muito bom gosto. Tem muito Leonard Cohen aqui nesse disco. Tem Kiss tocando Sweet Jane do Velvet Underground. Apesar que aqui a música foi editada e cortaram a parte mais bonita da música, mas tudo bem. Assim como cortaram mais da metade de Waiting for The Miracle, do Leonard Cohen. E tem o próprio Nine Inch Nails, do Trent Reznor aqui, é claro, né? Tem várias músicas do Nine Inch Nails, inéditas também. O que mais que tem? Tem Bob Dylan, tem Jane's Addiction, tem muita coisa boa aqui. Esse daqui é um disco dessa maluquinha aqui chamada Petra Haden. Ela é filha do Charlie Haden, que é um músico de jazz muito famoso. Acho que é baixista, não sei. Já tocou com Ornette Coleman, com Don Cherry, com um monte de gente. A história desse disco é a seguinte. Ela, em 2005, que é o ano desse disco aqui, ganhou um 8-track, que é um gravador de múltiplas pistas, que permite gravações em até 8 canais, e gravou sozinha, apenas com a voz dela, não usa nenhum instrumento além da voz. Gravou uma versão do disco Sell Out, do The Who, de 1967, que é esse disco aqui. Comparemos a capa e a contracapa. Gênios, né? Gênia. Esse é um disco de Martin Tielli, de 2002. Deixa eu conferir. 2001. E nesse disco aqui... Martin Tielli é um cara aí, é canadense. Ele já participou de alguns grupos que eu esqueci o nome. Real Tactics, eu acho, e um outro grupo lá. Mas esse disco aqui, na minha opinião, se destaca por uma interpretação muito linda de uma música do Scott Walker, muito linda, que já foi regravada até pelo Robert Plant, entre outros, chamada Farmer in the City, fazendeiro na cidade. É muito linda, muito linda, muito linda. Só essa música já vale a pena. As outras músicas são bem boas também. Esse é um disco de 1983 chamado Going Up, de Ra Band. Ra Band é o grupo de Richard Helson, que é um compositor, um arranjador muito famoso, que já trabalhou com muita gente, tipo Diana Ross, Supertramp, Art Garfunkel, e inclusive foi ele que fez os arranjos orquestrais maravilhosos de uma linda música dos Beatles chamada The Long and Winding Road. Sim. Eu acho que RAW deve ser as iniciais do nome dele, né? Richard alguma coisa Helson. E esse daqui é o terceiro disco da banda, porém é o primeiro disco com voz. E tem uma música muito legal chamada Messages from the Stars, que é a música de abertura. Esse daqui é o disco posterior àquele ali, chamado Mystery, de Ra Band também. Ainda com vocais, não é instrumental como os dois primeiros. Tem uma música de abertura muito conhecida, que vocês já devem ter ouvido nas discotecas nos anos 80, chamada Clouds Across the Moon. E por falar em discotecas, e por falar em anos 80,
Isso daqui é Cold Cut, um disco de 1989. É o primeiro disco deles porque eu acho que são dois DJs, se não for um é dois. E daí tem a participação de Lisa Stansfield cantando People Hold On, que fez muito sucesso nas pistas final dos anos 80, começo dos anos 90. E tem uma música muito boa aqui também chamada Stop This Crazy Thing, também que já tocou muito na rádio naquela época e nas festas. Eu geralmente imprimo esses discos dessa época, tipo KLF, Bomb the Bass, 808 State, porque de fato me dá saudade daquela época e era muito difícil conseguir, né, esses discos nas lojas, era impossível de achar. Eu ficava com muita água na boca porque eu era leitor assíduo da revista Bis e eu lia todas aquelas resenhas de discos e ficava apenas no máximo imaginando como é que era o disco, considerando que eu conhecia, sei lá, uma ou duas músicas que tocava na rádio. Esse daqui é um disco interessantíssimo de um compositor chamado Gavin Bryars, que é um compositor de música minimalista contemporânea, tipo Brian Eno, aquelas coisas. E é interessante a história desse disco aqui, porque parece que ele estava fazendo um documentário na Europa em 1971 sobre mendigos, né? E nas documentações, assim, nos registros, né, ele achou uma coisa muito impactante ali, que foi um desses mendigos, moradores de rua, né, cantando um hino. Depois, mais tarde, ele descobriu que era um hino gospel de 1911. E ele reutilizou esse canto do mendigo em looping, né, e escreveu uma peça para orquestra na época, que foi refeita por vários artistas, inclusive o Brian Eno. E em 1993, o Tom Waits, pode ver que tá aqui, ó, with Tom Waits, refez toda essa obra aí e estendeu para 74 minutos, que é a duração desse CD aqui. E cantou, inclusive, no fim, junto assim, com a gravação do mendigo que gravou a voz original. Você ouve aquele canto e aquele canto tem um tom muito sincero mesmo. Bom, para quem acompanha os disquinhos, né, uma dessas últimas edições aí eu falei sobre esse disco aqui, que é um disco de Mercury Rev com várias participações, Hope Sandoval, Marissa Nadler, Suzanne Sandford, etc. Reinventando, né, esse disco aqui chamado The Delta Suite, de Bobby Gentry. Pois bem, esse daqui é o original de 1969, eu acho, dessa cantora aqui. Essa daqui é uma compositora brasileira chamada Jocy de Oliveira, nascida em 1936 em Curitiba. Embora ela seja considerada uma pianista e compositora do universo experimental, contemporâneo, né? Mas esse disco aqui é um disco que foi relançado esse ano, inclusive. É um disco curtinho, tem 20 e poucos minutos, sobre... parece que é uma epopeia sobre a vida do violão e do mar. É muito bonita a história. E dialoga um pouco com o universo MPBzístico e bossa novístico. E foi isso. Até uma próxima.